Graça e paz, uma boa noite para vocês. Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós estamos aqui para mais uma quinta-feira de encontro, mais uma live, de encontro. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito de escolhas, de decisões que nós tomamos. Todos os dias nós tomamos tantas decisões na nossa vida. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque ao acordar nós decidimos sair da cama, escolhemos entre escovar os dentes, escolhemos o que tomar café, escolhemos dezenas de coisas durante o nosso dia a dia. Não tem como nós vivermos sem as escolhas, sem as decisões. A nossa vida ela é norteada por decisões, ela é baseada por escolhas. Então, se a gente fosse contar, todos os dias nós iríamos descobrir dezenas, centenas de escolhas que nós fazemos todos os dias. Isso mostra a importância dessas decisões, dessas escolhas, o peso que tem sobre isso e o valor da gente saber decidir, da gente saber escolher. É sobre isso que eu quero falar hoje um pouquinho com vocês. E eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês, duas perguntas na verdade. Eu queria que você participasse, que você comentasse aí, tá? A primeira delas é: qual foi a decisão, a escolha mais difícil que você já tomou na sua vida? Então, a primeira pergunta: qual a escolha mais difícil que você já teve que tomar na sua vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual foi a melhor escolha que você tomou na sua vida? Então, duas perguntinhas para a gente: qual foi a escolha mais difícil e qual foi a melhor escolha que no longo da sua vida aí você tomou? Você teve que parar, teve que escolher alguma coisa, teve que tomar uma decisão, e aí depois de pensar, de orar talvez, você tomou então um rumo na sua vida, a decisão que você queria. Responda aí, comenta aí pra gente quais são essas escolhas, qual foi a mais difícil, qual foi a melhor que você já tomou. Vamos participar disso, tá? E eu quero ler um texto. Vou comentar sobre vários textos, mas eu quero ler um com vocês, que está em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que diz assim, isso é Deus falando: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí olha o que Deus fala para a gente lá em Deuteronômio: escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então, nós vemos que a nossa vida ela é cercada de escolhas, ela é cercada de decisões. Aqui na Bíblia nós vemos nesse texto de Deuteronômio Deus falando: olha, eu estou colocando diante de vocês duas opções. Nós sempre vamos ter opções. Então eu estou colocando diante de vocês duas opções, duas escolhas. Eu estou colocando diante de vocês a bênção e eu estou colocando a maldição. E ele está falando assim: eu quero pedir que vocês escolham a vida, tomem a decisão que vocês tiverem que tomar, mas eu estou aconselhando a vocês a tomarem a decisão pela vida. E é sobre isso então que nós vamos falar hoje, tentar ser de uma forma breve aí. Eu quero orar com vocês no final dessa live, tá? Então, escolhas. Responda aí, qual foi a mais difícil e qual foi a melhor escolha que você já tomou na sua vida? E depois aí nós vamos, eu vou respondendo e vou comentando sobre essas decisões de vocês aí, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que as nossas escolhas, elas determinam o nosso futuro. O passado, queridos, ele é fruto das nossas decisões. Ele foi, aconteceu, não tem como mudar mais, mas tudo que aconteceu daqui para trás na minha vida
foi porque eu tomei decisões, e a decisão que eu tomei trouxe alguma coisa, alguma consequência, coisa boa, coisa ruim, para a minha vida através das minhas escolhas. Daqui para frente, eu consigo tomar decisões que vai acontecer a mesma coisa, vai mudar o meu dia, vai mudar o curso da minha vida, e automaticamente muda o meu futuro. Então, as minhas decisões, elas têm o poder de determinar o meu futuro. As suas decisões têm esse poder de determinar o seu futuro. Lá em Deuteronômio, nós vimos Deus falando assim: olha, escolham, tomem a decisão, façam a sua escolha entre bênção e maldição, entre vida e morte. E Ele fala: eu aconselho vocês a escolher a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E nós vemos na Bíblia diversos exemplos de decisões, de escolhas. Por exemplo, Gênesis 4, do 8 a 11, conta a história de Caim e Abel. Um decidiu matar o outro por inveja, por ciúme. Nós não vamos entrar no mérito da discussão, mas ele decide matar o irmão. Ou seja, ele escolheu, ele teve a opção de não fazer isso. Ele teve a opção de não cometer o assassinato. Ele pôde escolher, mas ele escolheu fazer. Ele escolheu assassinar. E nós vemos também, por exemplo, Abraão e Ló. Mais na frente nós vemos ali o quê? Que Abraão e Ló, eles prosperaram tanto, eles tinham tanto gado, tanto rebanho, que chegou um momento onde não tinha mais ficar no mesmo ambiente, nas mesmas pastagens. Começou a ter algumas divergências. E aí então Abraão chama Ló e fala bem assim: Ló, escolha aonde você quer viver. E aí diz o texto lá em Gênesis 13, que Ló então ele olha para uma campina, um pasto muito bonito, e ele decide morar daquele lado. Abraão pegou todos os seus bens, foi para outra direção. Mas o que aconteceu com isso? Ló escolheu morar próximo de Sodoma e Gomorra. E se você conhece a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, você vai ver, e já viu, que houve uma consequência muito ruim para a vida de Ló, por morar perto de uma cidade tão perversa, tão distante da vontade de Deus como Sodoma e Gomorra. Perdeu a esposa, teve vários constrangimentos, vários problemas na vida dele, por causa de uma decisão, por causa de uma escolha. Abraão escolheu o outro lado, prosperou ainda mais, viveu o plano de Deus de uma maneira muito intensa, porque ambos tiveram a opção de escolher. Tudo está envolvido, as nossas decisões, as nossas escolhas. Nós vemos os dois ladrões na cruz. Anda mais na Bíblia aí, vai lá no Novo Testamento. Jesus está crucificado, de cada lado de Jesus crucificaram também um ladrão, um criminoso. Um escarnece de Jesus, ele decide, ele escolhe escarnecer de Jesus. O outro vê a situação dele e talvez, vamos viajar aqui na palavra, na maionese, ele olha e fala assim: eu já estou perdido, então eu vou escolher adorar esse homem, eu vou escolher me aproximar desse reino que esse homem aqui fala que está apresentando para o mundo. E ele então começa a conversar com Jesus, e em um momento ele fala bem assim: que o Senhor, ao entrar no paraíso, o Senhor se lembre de mim, não se esqueça de mim ao entrar no paraíso. E aí Jesus fala: olha, ainda hoje você estará comigo lá. Ou seja, aquele homem, ele escolheu se aproximar de Cristo. Houve uma decisão, houve uma escolha. O outro escolheu não se aproximar, escolheu escarnecer de Jesus, também teve a consequência por causa da sua escolha. Mais dois homens, Judas e Pedro, dois homens que conheceram a Jesus, conviveram com Jesus, caminharam com Jesus, viram os mesmos milagres. Tanto Judas quanto Pedro conviveram, presenciaram, foram testemunhas oculares do poder de Jesus Cristo, daquilo que Jesus fez e tinha poder para fazer. Mas um escolhe trair, um escolhe vender Jesus. E aí vendeu por 30 moedas de prata, depois com remorso comete suicídio. O outro escolhe negar a Jesus, mas se arrepende, e depois de Jesus ressurreto, Jesus restaura ali o apóstolo Pedro, e ele volta para o seu ministério
diante da igreja, se tornou aí um pilar da igreja primitiva. Você está vendo como que as escolhas desses homens definiram o futuro deles? Nós vimos Caim e Abel. Um morreu, né? Não decidiu nada ali, não tinha como decidir pela vida, foi assassinado. O outro escolheu cometer um assassinato. Caim escolheu matar o irmão. E aí então, pela decisão dele, ele muda, ele determina qual que era o futuro, o destino dele dali para frente, que era viver ali amaldiçoado, ia viver longe das pessoas que ele amava, da família dele, por exemplo. E ele então sai. Nós vimos Abraão e Ló. A decisão determinou o futuro deles, determinou o destino. Um foi morar perto de Sodoma, o outro foi morar em uma outra campina. Os dois ladrões, um foi salvo, o outro não. Então as nossas decisões, queridos, elas determinam o nosso destino. Para onde que nós vamos caminhar daqui para frente? Está tudo alicerçado na decisão que eu tomo hoje. O que eu quero viver daqui para frente? Como que eu pretendo que seja os meus anos daqui para frente? Eles estão alicerçados nas decisões que eu tomo hoje. É aquela pergunta que nós sempre fazemos: como que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano? Como que você pretende estar quando passar essa pandemia, quando acabar toda essa crise? Todas as respostas, elas vão estar alicerçadas nas decisões que nós tomarmos hoje, naquilo que eu escolho para a minha vida hoje. Vai mudar o que vai acontecer amanhã. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós escolhemos, porque as escolhas determinam o nosso destino, tá bom? A segunda coisa que eu quero ver com vocês é que a maneira que nós escolhemos viver aqui nessa terra vai determinar aonde eu vou passar a eternidade. A coisa começa a ficar um pouco mais séria, porque se as minhas decisões hoje, elas mudam o meu futuro, elas mudam o meu amanhã, se as minhas escolhas hoje, elas determinam o meu destino aqui nessa terra, como que eu vou viver nessa terra, elas se agravam tanto, porque elas também vão determinar onde eu vou passar a eternidade, onde eu vou viver eternamente. E só existem 2 lugares: o reino de Deus, o céu, e o reino de Satanás, o inferno, se é que podemos chamar de reino, porque ele não tem nada, né? Então, as minhas escolhas, as suas escolhas, as nossas decisões, elas vão nortear, queridos, elas vão definir aonde vamos passar a eternidade. E aí nós precisamos tomar um tanto quanto mais de cuidado com aquilo que nós escolhemos. Você que está me ouvindo aí, você já escolheu viver por Jesus? Você já decidiu deixar Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida, da sua história? Você já decidiu, já escolheu que Ele possa nortear os seus passos aqui nessa terra? Se você nunca fez isso, eu desafio você a entregar seu coração a Jesus. Se você fez, renova essa aliança, renova esse pacto com Jesus Cristo, que Ele é Senhor da sua vida. Ore de novo, não tem problema não. Fala: Senhor, eu renuncio a minha vida mais uma vez, eu entrego a ela a Jesus Cristo. Por quê? Porque essa escolha, ela vai definir aonde nós vamos passar a eternidade. A Bíblia conta uma história em Lucas capítulo 16 de 2 homens. Um era rico e o outro não, o outro era mendigo. O mendigo, ele praticamente dormia na porta da casa do rico. Os 2 morreram. O mendigo foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar onde ele estava aguardando só o céu se abrir e a eternidade chegar definitivamente nos céus para ele. O outro, a Bíblia diz que foi para um lugar de tormento. E ali nós vemos que nesse lugar de tormento, esse fala bem assim: Pai Abraão, permita molhar o dedo aí na água e vir e refrescar a minha boca, porque eu estou com sede. Permita que ele vá e fale para a minha família como aqui é difícil. Permita isso, permita aquilo, mas aí já é tarde. E aí há uma voz que fala bem assim: você em vida
escolheu, você teve os seus prazeres, os seus deleites, você teve as suas escolhas, trazendo para o nosso tema aqui hoje, você teve as suas decisões e você está colhendo os frutos dela. Ele está colhendo os frutos das decisões, da vida, das escolhas que ele fez. Então você está vendo como que as nossas escolhas, elas afetam a nossa vida aqui nessa terra, mas elas também afetam a nossa eternidade. Onde vamos passar a eternidade depende daquilo que nós escolhemos fazer aqui. Se nós escolhemos adorar a Deus, o estilo de vida que nós temos nessa terra é um estilo de adoração, de adorar a Deus, de renúncia, de servir a Deus. Nós estamos dizendo que queremos passar a eternidade nos céus, mas nós temos o poder de escolha. Deuteronômio, Deus deixa isso muito claro. Eu coloco diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Nós temos o poder de escolher, queridos. Nós temos esse poder nas mãos de decidir, de escolher o que nós queremos, mas nós sabemos que as escolhas vão definir o nosso destino nessa terra e elas vão definir o nosso futuro na eternidade. É muito sério, precisa ser pensado nas decisões que nós tomamos relacionadas a essa terra, no trabalho, na nossa casa, na nossa família, mas precisamos pensar com tanto quanto mais seriedade nas decisões que nós tomamos em relação à eternidade. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, viver uma vida íntegra relacionada ao reino de Deus, porque a eternidade está aí, Jesus está às portas, e as escolhas aqui é que vão nos levar para o céu ou para o inferno. Então as escolhas determinam o nosso futuro. Precisamos olhar com muita calma para essas coisas. Para a gente terminar, para a gente encerrar, a terceira coisa que eu quero falar com vocês é que as nossas decisões, elas estabelecem uma cultura na nossa vida. Aquilo que nós escolhemos para nós vai definir, vai determinar um estilo de vida. Eu chamei aqui de cultura, e para ser mais específico, eu defini como cultura da bênção. Ou seja, as minhas escolhas vão definir se eu vou ser abençoado por Deus nas regiões celestiais, por aquilo que Jesus Cristo tem para a minha vida, ou se eu vou viver fora da bênção de Deus. Por exemplo, Números capítulo 14 conta a história dos homens que morreram no deserto. Aqueles homens que não quiseram entrar na terra prometida para lutar. Eles foram enviados como espias. Josué e Caleb voltam com um parecer positivo. Olha, lá tem gigante sim, os homens são grandes, mas essa terra foi dada para nós por Deus, ela é nossa possessão, ela é nossa herança. Os outros, eles trouxeram um relatório negativo. Nós não conseguimos vencer, eles são grandes demais, nós aos olhos deles somos como gafanhotos, ou seja, nós vamos ser esmagados, nós vamos morrer se nós combatermos com eles, se nós entrarmos e lutarmos com eles, não vamos entrar. O que acontece com isso? O povo escolhe seguir esse relatório negativo. Então eles não entram na terra prometida, e Deus então fala aqui que toda aquela geração morreria. Por quê? Por não confiar na palavra, por não acreditar, por não escolher trazer para a sua vida a bênção de Deus. E aí então toda aquela geração morre no deserto, apenas Josué e Caleb são mantidos vivos e entram na terra prometida. Esses dois homens estabelecem na vida dele uma cultura que eu chamo aqui de cultura da bênção. Eles acreditam e lutam para que Deus abençoe a vida deles. Não é por esforço próprio, não é isso, mas eles obedecem os desígnios, os princípios de Deus, e as escolhas deles são baseadas nisso. Um exemplo disso é que muitos anos depois, Josué já se tornou líder daquela nação, líder de Israel. E em Josué capítulo 24, verso 15, ele mostra os frutos da escolha dele lá atrás. E ele fala para aquele povo bem assim: prestem atenção, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem. Vocês podem adorar os deuses além do Jordão, vocês podem adorar os deuses dos cananeus,
mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Olha a decisão, aquilo que ele tomou de decisão lá atrás, quando ele voltou de espiar a terra prometida, ainda estava vivo no coração desse homem, quando ele fala: eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Ou seja, eu e a minha casa provamos de milhares de bênçãos por causa que nós escolhemos Deus, e nós vamos continuar escolhendo a cultura da bênção. Eu continuo decidindo por Deus. Por quê? Porque se eu decidir por Deus, eu estabeleço sobre a minha casa essa cultura de bênção, essa cultura de proteção de Deus sobre a minha família, sobre a minha vida. Queridos, nós podemos falar dezenas de exemplos aqui nas Escrituras a respeito de decisões, de escolhas. Nós podíamos passar aqui horas falando a respeito disso, mas eu quero deixar com vocês esses exemplos, esses textos aqui que nós comentamos hoje, alguns nós lemos, mas eu quero recapitular com você. As nossas escolhas, elas determinam o nosso destino aqui nessa terra. O que vai acontecer com a gente aqui nessa terra? Ela está alicerçada nas nossas decisões, nas nossas escolhas. As nossas escolhas determinam aonde nós vamos viver a eternidade, além dessa terra, onde nós vamos passar a eternidade, com Deus ou longe de Deus. Depende da sua decisão, depende da sua escolha. E as nossas escolhas estabelecem sobre a nossa vida, sobre a nossa família que está aqui debaixo, sobre a nossa casa, uma cultura de bênção, de proteção, de agir de Deus, do milagre de Deus. Não significa que você não vai passar dificuldade, não é isso, mas nós seremos abençoados, nós vamos viver em paz, porque sabemos que temos um Deus Todo-Poderoso que está cuidando de nós. Escolha por Deus, escolha viver os princípios de Deus, escolha aquilo que está relacionado ao reino de Deus para a sua vida, escolha os preceitos de Deus, e eu tenho certeza que mesmo se você tomar um prejuízo, você não vai se arrepender, porque você escolheu por algo melhor, você escolheu por algo que é eterno. É isso que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. As suas decisões é que vão nortear o seu futuro, nessa terra e na eternidade. Por isso, escolha por Jesus. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Venha conhecer uma igreja evangélica, venha conhecer a nossa casa, a nossa igreja. Adore a Deus e a sua vida vai ter um rumo totalmente abençoado por Deus e por Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se você estiver com a sua família, una aí a sua família, abençoe a vida deles com essa oração. Se você está entregando seu coração a Jesus agora, eu quero convidar você a deixar aí um comentário. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos conversar pessoalmente no privado contigo e vamos ser bênção na sua vida. Feche seus olhos. Pai, nós queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor, agradecer porque o Senhor é um Deus de proteção, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que nos dá a opção de escolher. Nada com o Senhor é por imposição, não, o Senhor nos dá o direito de escolher. A consequência, ela vem através das nossas escolhas. Eu quero, Pai, pedir que o Senhor abençoe a vida de cada família, de cada pessoa, de cada lar que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Que o Teu Espírito Santo encha o coração deles de paz. Que aqueles que têm agora uma decisão difícil para tomar, que o Senhor traga, Pai amado, clareza, que o Senhor traga desembaraço, e eles consigam, Pai amado, enxergar a escolha que o Senhor está colocando como melhor na vida deles diante dessa situação. Abençoa cada lar, Deus, enche esses corações com Teu Espírito Santo, traz proteção, traz provisão, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa cidade, traz cura, Pai amado, sobre o Brasil,
abençoa a economia brasileira, abençoa, Pai amado, cada cidadão brasileiro, Deus. Nós oramos que as escolhas que nós possamos tomar, que elas possam ser baseadas na vontade do Senhor, na palavra do Senhor, porque assim, Pai, nós teremos um futuro nessa terra melhor, nós teremos uma eternidade com o Senhor e traremos para a nossa vida uma cultura de bênção e de proteção. Muito obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida que ouviu essa palavra, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te encha de paz, em nome de Jesus Cristo.